A paz, cumprimentamos a todos na paz do Senhor. Povo amado e abençoado, hoje, dia 1º de maio, dia do trabalhador. É bastante interessante esse dia, não é mesmo? Eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho assistido algumas demagogias até na televisão sobre o dia do trabalho, né? Muitas promessas estão sendo feitas por aí. Bom, eu queria gravar esse vídeo, aliás, estou gravando esse vídeo para fazer até o comunicado. Amanhã, sexta-feira, dia 2, nós não teremos a nossa live. Eu farei uma pequena viagem programada, chegarei no final da tarde, mas daí já fica meio cansativo. Então, por isso, hoje eu dei uma preparada nesse vídeo, trazendo uma palavra para vocês. Eu não sei quanto tempo vou levar nesse vídeo aqui, mas eu espero que vocês possam assistir até o final, tá bom? Você veja bem, quando se fala no dia 1º de maio, a gente começa a perceber que a maioria, que as palavras são direcionadas são para funcionários CLT, não é mesmo? Vocês podem notar que nossas lives, nossas participação de pessoas na nossa live que trabalha como CLT, dificilmente aparece nas nossas lives. Eles são comunicados, está no grupo, tudo. Né? E eu espero que no dia 9, vai ser também na sexta-feira, vai ser o dia da nossa live. Espero que nós tenhamos aí um grande encontro com bastante pessoas mesmo, inclusive do CLT, tá? Eles participam pouco desse treinamento. E você veja bem que, se nós olharmos para esse lado, as empresas se obrigam muitas vezes a dar treinamento para os funcionários em horário de expediente, né? Porque precisa dar treinamento para funcionário, e muitas vezes os funcionários que estão lá trabalhando não têm muito interesse, eles querem estar registrados, querem estar ganhando o seu dinheirinho. Não sou contra, eles estão lá empregados, né? E pode ver que permanece mais aquele que trabalha direito, aquele que tem as suas funções e vão subindo de cargo de acordo com seus trabalhos, né? Então, nós entendemos que na nossa live sempre está aparecendo mais os autônomos, né? As pessoas que não são CLT, são ministros da palavra, que também são autônomos, mas também não deixam de ser empreendedores, tá bom? Quero falar algo para vocês hoje sobre a questão de nós estarmos somando, né, com os nossos amigos e pessoas que fazem parte do nosso empreendedorismo. Não só no aprendizado, mas disso na vida real também, tá? Você já deve ter ouvido dizer que o todo é maior que a soma das partes, né? É uma frase que eu já ouvi esses dias e analisando sobre ela, falei assim, opa, tem alguma coisa para falar sobre esta frase aqui. E é uma realidade que devemos aprender. Eu fui gerente de uma equipe de vendas, 2020 para trás, o tempo que eu trabalhava como CLT, mas eu era supervisão, né, era gerente daquela equipe, e eu sempre deparava com algumas mudanças de plano. Mas também era afortunado por contar com uma pequena equipe de pessoas que sempre davam um jeitinho para o sucesso das metas, né? Eu me recordo que quando eu ia para as reuniões de planejamento, reuniões de metas, munido até de algumas ideias, né? Ou ideias próprias sobre como fazer nas reuniões, como passar essa ideia para a equipe, né? Mas eu chegava de manhã, já deparava com alguns conflitos
né? Nós sempre chegávamos com as decisões melhores do que eu poderia ter juntando a equipe. Ela dava essas ideias, né? E quando a gente chegava em decisões boas, né? Isso dava um up, né? Nas metas, né? Porque sozinho a gente não consegue nada, não é mesmo? Todos da equipe, eu me lembro muito bem, sempre um dava uma ideia, outro dava outra, né? E são ideias valiosas, né? E aquelas contribuições para a estratégia final, né? Sempre, né? A estratégia final sempre excedia as nossas expectativas, porque o todo é maior do que a soma das partes, né? Uma frase legal se a gente pegar e começar a aplicar essa frase. Mas olhando para esse lado e lembrando dessas equipes, dessas reuniões, foi aí que eu aprendi com o tempo. E duas passagens bíblicas que dificilmente eu esqueço, que tem somado na minha vida. Provérbios, no capítulo 27, no verso 17, ele diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Uma outra passagem, em Eclesiastes, capítulo 4, no verso 9 até o 12, ali a gente sempre tem colocado isso também em alguns encontros de casais, ou algum aconselhamento também para casais. E isso cabe bem no empreendedorismo também, para aqueles que não querem fazer nada sozinho, né? Porque quando a gente faz sozinho, a gente fica cansativo, não é mesmo? Eclesiastes fala assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um caiu, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade, né? Então são essa parte bíblica, eu nunca esqueço dela. Olha, líderes empresariais, empreendedor, né, e alguns profissionais frequentemente são tentados a trabalhar sozinho, estabelecendo meta, esboçando plano, assim como eu também fazia, escolhendo estratégia, sem estimular as contribuições e discernimento de pessoas que serão responsáveis por implementar as ideias. A melhor hipótese, né, ou uma das melhores hipóteses, né, isso é exaustivo. Na pior, é o caminho para o fracasso. Nós encontramos excelente exemplo na palavra do Senhor, lá em Êxodo, no Antigo Testamento. Deus tinha escolhido Moisés para liderar o povo de Israel e livrar do cativeiro ali do Egito. Durante a sua jornada para a terra que Deus indicou, que Deus tinha prometido, Moisés tomou para si a responsabilidade de resolver conflitos, grandes e pequenos, que surgia entre os milhares de israelitas que estavam ali com ele. Moisés estava servindo como juiz para aquele povo, desde a manhã até a noite, deixando tanto a si mesmo como o povo exausto e irritável, né? Mas tinha ali o seu sogro Jetro, observou tudo aquilo e reconheceu que era uma tolice da parte de Moisés tentar fazer tudo sozinho. Quando nós olhamos para Êxodo capítulo 18, nós vamos deparar com algo bastante importante. É a partir do verso 14, algumas ideias, mas eu estou colocando aqui para nós aprender um pouquinho e absorver, né? Como não teremos live amanhã, eu espero que você consiga assistir esse vídeo, tá? E eu vou colocar lá na lista, na nossa lista
do WhatsApp para que você possa assistir. Então eu vou colocar ali, vai aparecer para você como se fosse individual, mas eu coloco uma vez só para toda a lista e todos vocês recebem, tá bom? Diz ali em Êxodo, no capítulo 18, olha, quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse, que é que você está fazendo? Porque só pode se assentar para julgar, e todo esse povo espera aí de pé. Desde amanhã até o cair da noite, o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Foi um conselho fantástico esse de Jetro, né? Jetro sugeriu uma alternativa ainda, né? Ele, além de ser um crítico, você vê, às vezes a pessoa que está observando de fora enxerga as coisas melhores, né? Então ele enxergou isso daí e ainda deu um conselho. Olha, falando para na continuidade dos versículos para frente, depois do 18, do verso 18. Dentre todo o povo, homens capazes, temente a Deus, dignos de confiança e inimigo do ganho desonesto, para servir como juízes de todos os casos, exceto os mais graves. Ele diz, isso tornará mais leve o seu fardo. Se você assim fizer e se Deus assim ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Tudo que a gente faz na nossa vida, a gente quer uma satisfação, né? A gente quer chegar no final do dia e concluir, opa, até aqui nos ajudou o Senhor. Moisés reconheceu a sabedoria do seu sogro e adotou a ideia. É tão bom quando a gente tem pessoas do nosso lado que dão nos conselhos, né, que a gente possa ter uma outra visão. Aí assim ele delegou, né, a responsabilidades judiciais para a satisfação de todos. Cada um recebeu o seu julgamento e voltava para casa mais cedo. Nós seremos sábios se dermos ouvido aos conselheiros, né, aos mesmos conselhos. Quer sejamos CO, executivo, empreendedor, alto nível, administrador, né? Ou tenhamos um cargo menos elevado na escada de uma corporação, de uma empresa ou daquilo que a gente projetar na nossa vida. Todos nós temos muito a nos beneficiar utilizando a força, talentos e dons e experiência de outros, né, para que possa complementar, né, a nossa força e a capacidade, tá bom? Olha lá em 1 Tessalonicenses 5:11 diz, por isso exorte-se, edifique-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Tremendo isso, né? Olha, ficou um vídeo de 15 minutos, mas é um 15 minutos que nós possamos ter um elevo espiritual e, por que não, ser satisfatório naquilo que nós fazemos. Logo mais, você vê agora 20 horas e 44 minutos, já estou aqui encerrando esse vídeo. E já vou me preparar, que eu quero ainda participar de uma live com o pastor Raimundo, ainda hoje, tá? Lembrando, irmãos, amanhã, no dia 2, nós não teremos live. Mas no dia 9, convide as pessoas, né? Faz uma reunião na sua casa, chame 2, 3 pessoas, participe da live conosco, né? Eu sei que você só tem a ganhar com isso. Grande abraço, que Deus abençoe e prospere cada vez mais na vida de vocês. Amém?